Então, agora finalizamos os antioxidantes e vamos entrar na tríade da mulher atleta. O que é a tríade da mulher atleta? O livro de vocês, ele traz bem minimizado, ele dá um foco, ele introduz a tríade da mulher atleta direcionando para os transtornos alimentares, que estão cada vez mais presentes, ainda mais nesse acesso a mídias sociais, a redes sociais que temos todos os dias, onde há uma imposição da imagem corporal. O que é correto? O que é esse padrão de beleza, né? Tem um padrão de beleza que a gente tem que se adequar para se sentir bem, para se sentir pertencente. Então, é uma informação invasiva todos esses dias, onde as pessoas começam a se basear nesses indivíduos, nessa realidade de outras pessoas, tendo grandes chances de desenvolver esses transtornos. Então, a tríade da mulher atleta, ela deu uma abertura para essa temática. O que é a tríade da mulher atleta? É a associação entre ingestão alimentar desordenada, amenorreia e osteoporose nas mulheres atletas, especialmente em esportes que enfatizam o biotipo magro e com baixo percentual de gordura. Eu tenho alguns interesses que a atleta ela entre a amenorreia. O que é a amenorreia? A amenorreia é a falta de menstruação por 3 ciclos seguidos, né? Você tem ali uma classificação, 1, 2, 3 ciclos seguidos. E a amenorreia você tem a ausência desse ciclo. Quando é interessante? Quando eu quero que desenvolva uma explosão, talvez uma testosterona ali, e quando eu quero que essa minha atleta fique meiguinha, fique bonitinha, ela conserve esse biotipo também. E quais são as modalidades que mais exigem isso? Normalmente, aquelas modalidades que necessita, que tem um padrão mais magro. Essa mulher ela é um pouco mais magra. São modalidades onde essa atleta ela vai ter uma composição corporal um pouquinho diminuta. Então, o sistema reprodutivo feminino é altamente sensível ao estresse fisiológico. Então, ele tem uma resposta ao estresse fisiológico. Cerca de 6 a 79% das mulheres apresentam anormalidades reprodutivas. Ah, mas 6 a 79% das mulheres, não é tudo isso de atleta que a gente tem, tranquilo. Mas você não tem só a amenorreia, você pode ter aqueles ciclos descompassados, pode ter mulheres que menstruam um mês sim, o outro não, daqui a pouco vem de novo, depois não. Então, você tem uma anormalidade reprodutiva, pode ter um pico de fluxo muito intenso e o do próximo mês pode ter um fluxo bem diminuto. Então, são desordens menstruais muito comuns que ocorrem em quem? Corredoras, bailarinas, remo, ciclismo, vôleibol, tênis de campo, esgrima, esqui, natação e ginástica, que tem a perda de peso corporal combinada com os exercícios exaustivos. Então, essas atletas, elas são mais propensas a apresentar a tríade da mulher atleta. Você tendo essa descompensação, você tem todo um trabalho hormonal, uma desordem hormonal, onde vai levar a redução da produção e da liberação de alguns hormônios que levam a esse quadro de amenorreia. E aqui tem uma imagenzinha para vocês. Por que tríade? Porque é osteoporose, alimentação desordenada e amenorreia. Alimentação desordenada. Então, você tem aqui fraturas de estresse múltiplos ou recorrentes, adolescente ou adulta jovem, massa corporal magra e baixa, comportamento compulsivo, altamente competitiva, autoestima baixa, perfeccionismo, autocrítica, depressão. Então, você está numa modalidade, vamos pensar ali na bailarina. A bailarina ela é toda delicada, ela é toda meiguinha, ela tem uma cobrança sobre ela, né? E ainda mais se pegar, por exemplo, um balé clássico que é todo cheio de pomposidade, né? Então, você tem aquela dançarina
lidando com a pressão do padrão de beleza, da modalidade, que é ser magrinha, ser meiguinha, levando provavelmente a uma autocrítica, a um perfeccionismo. Ela vai ter uma redução da ingestão alimentar, por quê? Porque ela tem que manter o padrão de beleza dela. Ao invés dela se alimentar certinho, muitas vezes a própria atleta vai se boicotar e vai começar a se alimentar bem menos. Tem um filme, eu não assisti, mas mostra muito a realidade, assim, muito a realidade não, mostra grande parte, que é aquele cisne negro, que é uma bailarina, e ela passa por essas pressões porque ela quer atingir o papel principal, mas aí tem outra que está à frente dela, e mostra um pouco desse conflito que existe com a própria atleta. Eu não assisti, mas já vi várias indicações, já vi os trailers, e aparenta ser um filme bem legal. Para quem já assistiu, acredito que seja interessante, até porque foi ganhador de Oscar. Não estou fazendo propaganda do filme, tá? Só estou falando que ele vai demonstrar um pouquinho disso. Adolescente ou adulta jovem, por quê? Porque são os indivíduos mais preocupados com essa parte da estética e aqueles que estão em fase, digamos, em fase ativa de competição. Elas ainda estão no ponto para atuar dentro da modalidade. Quem é mais velho, logo se aposenta. Por quê? Exercício físico é qualidade de vida. Esporte não é qualidade de vida, é um emprego, tem muita lesão. Aqueles atletas, eles se aposentam bem mais jovens, ok? Então tem a massa corporal magra, ela é mais baixa, comportamento compulsivo, competitivo, pode levar a uma depressão. E tudo isso vai resultar em uma desordem hormonal. Então eu tenho uma alimentação desordenada, que não é capaz de alcançar as necessidades energéticas, as necessidades nutricionais, e isso vai desencadeando todo um estresse fisiológico, todo um estresse que vai ter uma alteração hormonal, levando à amenorreia e osteoporose. Por quê? Porque se eu tenho ausência da menstruação, eu sei que eu vou ter um problema na mineralização óssea. Então, eu tenho uma tendência a desenvolver a osteoporose precoce nessa atleta, ok? E aqui fala um pouquinho dos transtornos alimentares, que são quadros psiquiátricos caracterizados por consumo alimentar ou atitudes perante o alimento perturbado. Então, eu tenho um consumo alimentar perturbado, eu tenho atitudes perturbadas perante a esse consumo alimentar. Algo ali não se encaixa, algo ali não me faz bem. Principalmente em grupos nos quais a aparência, o peso e a forma física são importantes. Qual é o papel dos profissionais da saúde? Desencorajar qualquer forma de transtorno ligado à alimentação ou à estética corporal. É extremamente importante que nós tenhamos o tato e o cuidado de lidar com esses pacientes. Por quê? Se esses pacientes têm uma tendência a transtorno alimentar, se eles estão caminhando para um transtorno alimentar, temos que demonstrar que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, eu quero perder peso, tá lá naquele processo de bulimia, anorexia, tá começando a desenvolver, vamos fazer dieta. Será que esse é o momento adequado para fazer contagem de caloria? Ou não? Não é o momento adequado para fazer contagem de caloria. Se a gente pensa no indivíduo que está em processo de emagrecimento, será que esse é o momento adequado para fazer contagem de caloria? Sendo que ele tem tanto medo da alimentação, sendo que aquilo traz muitas vezes tanta tristeza e tanto prejuízo emocional, eu preciso traçar métodos e maneiras diferentes para trabalhar com esse objetivo, com esse paciente. Transtornos alimentares são desvios substanciais da ingestão alimentar normal que atingem critérios diagnósticos estabelecidos pela American Psychiatric Association, sendo caracterizados como distúrbios psiquiátricos. Então, tem uma ingestão alimentar normal
desviada, eu tenho um desequilíbrio dessa ingestão alimentar, mas eu atinjo critérios diagnósticos específicos. O que me leva a esse desvio? Será que eu tenho alguma tendência a esse transtorno? Vai ser de acordo com os critérios diagnósticos estabelecidos, ok? E aqui traz 2 transtornos alimentares que são interessantes, que a gente ouve falar muito sobre: compulsão alimentar, bulimia, anorexia. Vocês já estudaram isso em avaliação nutricional. E aqui traz para vocês a ortorexia nervosa e a vigorexia. A ortorexia nervosa é a obsessão por se alimentar de maneira saudável. É aquela pessoa que não come mais com as outras pessoas, porque as outras pessoas não conseguem nem mais respeitá-la. É aquela pessoa que vai fazer um suco de laranja e tem que apagar a luz e fechar a janela para a vitamina não oxidar. É aquela pessoa que vai no mercado e tem que ver todas as embalagens, que não vai comer, que normalmente é uma pessoa que muitas vezes não come nem carne, porque não sabe a procedência de como foi o abate daquele animal, que não vem descrito na embalagem. Isso é uma pessoa com ortorexia nervosa, que tem uma obsessão por se alimentar de maneira saudável. Só ela prepara, só ela sabe, tudo tem que ser feito por ela, porque ela sabe como aproveitar aqueles nutrientes. Vigorexia é o transtorno que leva a uma autoimagem diferente da real. É muito próximo à anorexia, mas em opostos. A anorexia, a pessoa vai estar magra, magra, magra e vai estar sempre se vendo gorda. E nesse caso, a pessoa vai sempre se ver fraco, magro, franzino, feio, só que extremamente forte e musculoso, que vai desencadear a prática intensa de exercício físico. Por quê? Porque eu nunca estou bem, eu sou fraco, eu preciso treinar mais. Isso atrapalha desenvolvimento social, relação social, não fala mais com ninguém porque só tem um objetivo: treinar, treinar, treinar para ficar forte. Mas você tem uma autoimagem distorcida. Aquela pessoa ela já é forte, mas ela se vê fraca, magra e franzina. E a gente tem a ingestão alimentar desordenada, que não é um distúrbio psiquiátrico, é um desvio da alimentação normal, que se não tiver atenção, aí sim pode progredir para um transtorno alimentar, certo? Então você tem um desvio daquela alimentação que é comum, da ingestão alimentar comum, que se não tiver atenção, pode levar a um transtorno alimentar. Padrão dietético normal e desordenado em atletas, vocês podem dar uma lidinha nessa tabelinha. Ingestão calórica, padrão normal, é controlada, não é controlada, a ingestão calórica diária é monitorada, mas não é controlada em excesso. Você tem um controle normal, um controle padrão, sem nada drástico por cima. Desordenado, é restrita e excessivamente controlada, tornando-se uma obsessão. Então, a quantidade acaba sendo inadequada porque é uma obsessão tão grande que você falha. Dieta geral é a dieta balanceada, geralmente são consumidos alimentos saudáveis, mas ocasionalmente são ingeridos alimentos que não são saudáveis, você tem um equilíbrio. Padrão desordenado, não é balanceada, alimentos são categorizados como bons ou maus. E alimentar-se com alimento mau pode causar culpa, então eu só vou comer aquilo que é bom. Flexibilidade dietética. Padrão de alimentação é rotineiro, porém é flexível quando necessário. Desordenado, o padrão de alimentação é ritualístico e inflexível. Nada muda, é sempre a mesma coisa. Imagem do corpo, precisa e positiva. Desordenada, imprecisa e negativa. Nunca tem uma satisfação consigo mesmo. Seu corpo nunca está com uma aparência legal. Peso e composição corporal, bem combinados para o esporte, melhora o desempenho. Desordenado, objetivo de peso e composição corpórea fica fora da realidade, porque você não consegue alcançar as suas necessidades a fim de casar ali com a modalidade. Massa muscular suficiente, desordenado, massa muscular sempre insuficiente. Treinamento ordenado, exercício importante focado em melhorar o desempenho, não ocorre excesso de treinamento. E o desordenado, o exercício em excesso, o excesso de treinamento voluntário com o propósito de consumo calórico. Você tem um exercício excessivo, ok? Pessoal, muito obrigado. O que vocês precisarem, estou à disposição e ao longo da semana iremos nos falar mais, tá bom? Muito obrigada pela aula. Estudem aí para esclarecer as dúvidas.
Um beijo e boa semana para vocês.